Sejam bem-vindos ao canal do Povo Escolhido. Hoje eu queria falar sobre o Campeonato Brasileiro de 2005. Aquele da tal polêmica envolvendo o Internacional, dos jogos remarcados, do pênalti do Tinga. Como alguns de vocês sabem, eu moro no Sul já faz um tempo e por aqui tem alguns colorados, né? E sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com eles sobre futebol, o papo invariavelmente acaba resvalando em 2005. E eu adoro falar sobre 2005, é um prazer debater 2005 com os colorados. É aquele momento em que você deixa o cara falar, né? Você dá corda, você deixa o cara falar, e depois você, paulatinamente, com muita tranquilidade, derruba um a um os argumentos boçais apresentados por eles. E é interessante porque mesmo colorados inteligentes acabam caindo nessa conversa, sabe? De que eles foram injustiçados, de que alguma coisa muito errada aconteceu naquele ano e tal. Inclusive eu tenho um amigo, o Rafinha. Rafinha, tamo junto. Rafinha foi pro aeroporto recepcionar o time do Internacional depois que o Inter perde pro já rebaixado Curitiba na última rodada do campeonato. Foi lá recepcionar os seus heróis, os campeões morais do campeonato, né? Uma coisa meio constrangedora, né? Corinthians contava com a antipatia de todo o Brasil, como já é praxe, mas dessa vez um pouco pior, porque o Corinthians tinha dinheiro, a MSI, do Kia Jurabichian, do Boris Berezovski, que estava investindo no Corinthians. O Corinthians contratou Tevez, Roger e Carlos Alberto, Marinho pra zaga, Gustavo Neri, Mascherano, Nilmar veio depois. Era um time forte o time do Corinthians, franco candidato ao título. E isso, como sempre, incomoda muita gente, né? Ano que não começa bem para o Corinthians é eliminado pelo Figueirense na Copa do Brasil na disputa por pênaltis. Aquela famosa disputa por pênaltis que o Roger chuta a bola 1 quilômetro acima do travessão. Muita gente disse que na época que o Roger tinha feito aquele de propósito para derrubar o Passarella. Eu encontrei o Roger um ano depois e falei para ele: Roger, olha no meu olho e me diga por gentileza que você não chutou aquele pênalti para fora de propósito. Ele assustou, negou, falou: imagina, eu jamais faria isso, aquilo prejudicou minha carreira. Eu juro pelas minhas filhas, jurou pela Adriane, ele estava com a Adriane Galisteu na época. Se ele diz, eu acredito nele, né? Na sequência, o Corinthians perde do São Paulo de 5-1 no Pacaembu. Perder de São Paulo não é normal, né? De 5 é para cair todo mundo. E caiu. Daniel Passarella foi demitido. Para delírio da turminha ESPN Brasil, Juca Kfouri, que tá torcendo contra, né? Onde já se viu o Corinthians receber esse dinheiro sujo, né? Dos russos. Pessoal que não vê problema nenhum no dinheiro do Chelsea, no dinheiro do Manchester City, né? Mas o Corinthians sempre rende boas manchetes, né? Bom, Márcio Bittencourt assume o Corinthians no lugar do Passarella e as coisas se acalmam, né? O Corinthians, a turbulência parece se encerrar. O Campeonato Brasileiro ainda está no começo, metade do primeiro turno mais ou menos. O Corinthians está indo ali em segundo lugar mais ou menos. O Internacional era o líder com os 2 pontos a mais ou 1. Quando estoura um escândalo, descobriu-se que um juiz ladrão manipulava resultados para ganhar dinheiro com aposta. O nome desse vagabundo é Edilson Pereira de Carvalho. Isso não foi surpresa nenhuma para mim, porque Edilson Pereira de Carvalho havia apitado 2 jogos do Corinthians e os 2 jogos o Corinthians perde com lances escandalosos de arbitragem. Primeiro desses jogos contra o São Paulo, no Morumbi, jogo empatado até os 40 e tantos do segundo tempo, quando o Souza, meia do São Paulo, entra na área, mergulha no meio dos 2 zagueiros do Corinthians e o juizão pênalti. Na minha frente, eu vi aquilo, fiquei puto. Falei, não é possível que o cara dê um pênalti desse num clássico, aos 40 e tantos do segundo tempo. Vida que segue. O Corinthians depois foi enfrentar o Santos na Vila Belmiro. O Santos vence o jogo por 4-2. Jogo que marcou a volta do Giovani ao time do Santos. Lembra do Giovani, do time de 95? Jogava muita bola o Giovani. Aliás, comeu a bola nesse jogo, acabou com o jogo o Giovani. Mas quando o jogo estava 3-2 para o Santos, tem um pênalti não marcado no jogo, escandaloso. Na frente do seu Edilson Pereira de Carvalho, ele segue o lance. Não deu nada. Para mim, indignação mais uma vez. Ou seja, para mim não foi surpresa descobrir que Edilson Pereira de Carvalho era um vagabundo ladrão que fazia esquema. Ele foi preso, tá? Ou seja, não é que parece que há uma teoria, uma suspeita. Não, não. Ele é réu confesso, ele foi preso, foi capa da Veja, foi um escândalo. Bom, e o que você faz nessas horas, quando você descobre que um juiz ladrão manipula o resultado? Joga de novo. Você anula os jogos roubados e joga outra vez. Parece um tanto quanto lógico, pois é, mas não para os colorados. E não para a enorme torcida anticorintiana espalhada mundo afora. Para esses caras, os jogos roubados deveriam valer. Sensacional, né? O campeonato segue.
O Corinthians abre 7 pontos de vantagem. O Inter empata ou perde um jogo contra um time menor no Beira-Rio. O Muricy Ramalho, então técnico do Inter, dá a declaração dizendo: o ano acabou, meio que jogando a toalha. Mas o Coringão não dá chabu, né? Empatamos um jogo aqui, perdemos um joguinho lá, e a diferença foi caindo e caiu para 3 pontos. Até que na antepenúltima rodada do campeonato, Corinthians e Internacional se enfrentariam no Pacaembu. Pacaembu lotado, domingo de sol, Corinthians em cima pressionando o Inter e faz 1-0 com gol de Carlitos Tevez, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter empata com golaço do Rafael Sobis de fora da área, quando aos 20 do segundo tempo, mais ou menos, Tinga do Internacional entra na área e é derrubado pelo Fábio Costa. Pênalti. Pênalti claro. Pênalti escandaloso. Não resta a menor dúvida de que foi pênalti. Bom, mesmo que o seu Márcio Rezende de Freitas tivesse dado o pênalti, seria gol? Vamos supor que sim. Normalmente, cobrança de pênalti, sai o gol. Então, ok, o Márcio Rezende daria o pênalti e o Inter faria 2-1. O jogo terminaria ali? Era morte súbita? Não. O Corinthians não poderia empatar o jogo e até virar? Sim. Mas não na lógica colorada. Eles agem como se, tendo sido marcado aquele pênalti, eles certamente venceriam o jogo, né? Não é verdade. Mas vamos supor que sim. Tá? O ponto é, mesmo que o Inter vencesse aquele jogo, o Internacional empataria com o Corinthians em número de pontos, empataria com o Corinthians em número de vitórias, bateria um saldo de gols muito menor do que o Corinthians. O Corinthians continuaria líder, mesmo perdendo aquele jogo para o Internacional. Pois bem, na próxima rodada o Corinthians enfrentaria a Ponte Preta no Morumbi e o Internacional enfrentaria o Palmeiras no Beira-Rio. O Corinthians empatava com a Ponte até os 40 e poucos do segundo tempo, quando o Coelho fez de falta o gol que seria o gol do título. Carlos Alberto depois faz 3-1 e o Morumbi já festejava o tetracampeonato brasileiro quando o placar anunciou o gol do Internacional contra o Palmeiras. Tudo, portanto, ficava para a última rodada. Vamos então para a última rodada. O Internacional, para ser campeão, precisava vencer o já rebaixado Coritiba no Couto Pereira e torcer para uma derrota do Corinthians contra o Goiás no Serra Dourada. Não só o Inter não vence, como pior, consegue perder para o já rebaixado Coritiba, tomando um gol, aliás, antes mesmo da bola começar a rolar no jogo do Corinthians. Lá estávamos nós nas arquibancadas do Serra Dourada, quando um grito de gol ecoou. Gol do Coritiba. Pois é. E o jogo acaba 1-0 para o Coritiba. Resultado que dá o título ao Corinthians. Em campo, o Corinthians está perdendo de 1-0 para o Goiás, vira o jogo com o golaço de Carlitos Tevez e o Coelho, e o Goiás depois consegue de novo a vitória com um gol escandaloso, um impedimento clamoroso do Souza, que depois jogou no Corinthians, inclusive, 1 metro impedido, para nosso desgosto, né? Festejamos demais o título, mas claro que não queríamos ter perdido o último jogo, ainda mais da maneira que foi. Mas festejamos e festejamos muito um merecido e justo tetracampeonato brasileiro. Mas os colorados não concordaram, acharam aquilo um absurdo e foram recepcionar os seus heróis no aeroporto. Salgado Filho em Porto Alegre. Foram lá buscar os caras, botar os caras nos ombros. Vocês são os verdadeiros campeões morais. Se não fossem esses esquemas do eixo Rio-São Paulo, que tanto assolam o sul do país, nós seríamos os verdadeiros campeões. Constrangedor. E tudo fica ainda mais interessante se eu disser para vocês todos os erros a favor do Internacional nesse campeonato e todos os erros contra o Corinthians nesse mesmo campeonato. Vejam só. Internacional 1, Fortaleza 0, sexta rodada. Pênalti para o Fortaleza não marcado no fim do primeiro tempo. O jogo foi 1-0. Internacional 2, São Caetano 1. Gol legal do São Caetano anulado. Impedimento que não existiu. Paysandu 1, Internacional 2. Esse jogo é meio escandaloso, tá? Gol legalíssimo de Leandro do Paysandu anulado. Expulsão injusta de Robigol. Lembra do Robigol? Pênalti extremamente duvidoso aos 32 do segundo tempo a favor do Internacional. Pois é. Inter 3, Vasco 1. Gol legal de Alex Dias anulado em momento decisivo da partida. Fernandão apara a bola com a mão antes de tocar para assinalar o terceiro gol. Eita, sensacional. Internacional 3, Coritiba 2. Ricardinho carrega a bola pela linha de fundo. A bola sai mais de um palmo para fora da linha. O juiz manda seguir e marca pênalti para o Inter na sequência do lance. Fernandão acerta o gol e abre o placar. O atacante Reiteria deveria ter sido expulso aos 30 do segundo tempo por trocar socos e pontapés com o lateral direito do Coritiba, Rodrigo Batatinha. Numa confusão gerada após o jogador do Inter ter agarrado e empurrado o jogador do Coritiba que saía pela lateral para ser substituído. Eita. Internacional 1, Brasilense 0. Esse é sensacional, procurem no YouTube, eu achei esse lance. Gol irregular do Inter aos 46 do segundo tempo.
Jogador claramente impedido toma parte do lance. Eu vi esse lance, é o Yarley. O Yarley está impedido, participa do lance e volta e sai o gol do Inter aos 46 do segundo tempo contra o Brasiliense. Agora vejam os jogos em que o Corinthians foi prejudicado nesse mesmo campeonato. Corinthians 2, Juventude 2. Gol legítimo de Jô mal anulado, primeira rodada, eu lembro disso. Impedimento mal marcado. Corinthians 0, São Caetano 2. Dimba marca em claro impedimento o primeiro gol do São Caetano. Esse aqui é meu favorito. Internacional 0, Corinthians 0 no Beira-Rio, primeiro turno. Esse jogo, o ataque do Corinthians era Jô e Bobô. Eu tava lá, meu Deus, como é difícil, com o Jô e Bobô. O Jô não era o Jô ainda, o Bobô também vocês conhecem, enfim, difícil. Mas teve um pênalti claro, não marcado no Jô, pro Corinthians. Olha que sensacional, eles reclamam do pênalti do Tinga, mas será que eles se lembram disso aqui? Não, né? Isso aqui não vem de jornal, né? Isso aqui não sai no 0 hora, isso aqui ninguém comenta, né? Pois é, teve um pênalti não marcado no Jô, no jogo de ida, no primeiro turno. Toda essa discussão aqui não existiria se tivessem dado aquele pênalti. Afinal, se marcasse pênalti, seria gol, né? E se fosse gol, o Corinthians ganharia o jogo, não é essa a lógica? Pois é, não é demais? Corinthians 3, Botafogo 3. Gol de empate do Botafogo sai em falta inexistente, verdade, eu lembro disso, foi no Pacaembu. Santos 4, Corinthians 2, já falei, é o jogo anulado, gol do jogo do Giovani. Aí, claro, o jogo final, Goiás 3, Corinthians 2, roubadaço. Não era para o Corinthians perder aquele jogo para o Goiás, mas enfim. Como vocês podem ver, o que teve de erro a favor do Internacional nesse campeonato foi um escândalo. E o que teve de erro contra o Corinthians nesse campeonato foi igualmente um escândalo. Mas eles só falam de um lado, né? Eles só enxergam um lado, não enxergam o outro. É assim que a banda toca, né? Ou seja, não tem por que os caras chorarem tanto, né? E por que choram tanto? Entendam, em 2005, o Internacional era um time extremamente carente por títulos. Não ganhava porra nenhuma, via o seu maior rival ganhá-los. E o último título dos caras no Brasileiro tinha sido em 79, que aliás continua sendo o último, eles não ganharam depois daquilo. E o último título nacional que o Internacional havia conquistado, aliás continua até hoje, é a Copa do Brasil de 92. Vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil de 92. Na Copa do Brasil de 92, o Internacional pegou o Fluminense na final. Perdeu o primeiro jogo no Maracanã por 2-1, precisava, portanto, apenas vencer o Fluminense por 1-0 no Beira-Rio para se sagrar campeão da Copa do Brasil. O jogo vinha 0-0 até os 45 do segundo tempo, quando um cara chamado Pinga do Internacional se joga na área. Por favor, vejam o lance no YouTube, é constrangedor, é ridículo, é vergonhoso. E o juizão, pênalti para o Internacional. Sabem quem era o juiz, senhores? José Aparecido de Oliveira. Pois é, aquele mesmo que tirou o Palmeiras da fila em 93. Ele mesmo. Ele deu pênalti. O Célio Silva bateu e fez o gol do título roubado do Internacional contra o Fluminense em 92. O jogo acaba, os jogadores do Fluminense revoltados partem para cima do juiz, tomam uns tapas lá, o seu José Aparecido de Oliveira, merece. Ou seja, o time que chora, indignado, porque não deram o pênalti no Tinga na antepenúltima rodada de um campeonato brasileiro de pontos corridos, é um time cujo último título nacional veio num pênalti roubado, inventado aos 45 do segundo tempo. Triste, né? O fato é que em 2005 surge uma certa rivalidade entre Internacional e Corinthians. Rivalidade essa que eles fazem questão de fomentar, mas que nós corintianos refutamos. E por que refutamos? Porque o Inter, com todo respeito, não tem tamanho para ser rival do Corinthians. O Inter que vai ser rival do Grêmio, que aliás tá bom para vocês. O Grêmio é cascudo, o Grêmio dá trabalho pra gente, vocês não dão. O Inter querer ser rival do Corinthians, francamente, é brincadeira, né? 4 anos depois o Corinthians pega o Inter na final da Copa do Brasil de 2009. Pau no Inter, claro. Anos depois, 2016, 2017, o Inter brigando para não cair. Vou jogar com o Corinthians em Itaquera para você não ganhar. Ganhamos do Inter, rebaixamos o Internacional. Cantamos mão a mão, segunda divisão para eles. E para fechar com chave de ouro, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O Inter brigando pelo título com o Flamengo. Flamengo que perde do São Paulo no Morumbi, o último jogo. Bastava, portanto, ao Internacional uma simples vitória contra o Corinthians, contra o péssimo Corinthians, contra o pior Corinthians dos últimos 180 anos, para o Inter ser campeão. Bastava ganhar do Corinthians de 1-0 para o Inter finalmente ser campeão brasileiro, algo que não acontece desde 1979. Eles não conseguiram ganhar do Corinthians. Pau nos caras de novo, 0-0, o Flamengo campeão e o Inter foi para casa chorar, como eles sempre fazem. É isso, a história é essa. Ou seja, como vocês podem ver, o Internacional tem todos os motivos do mundo para odiar o Corinthians.
tem mais é que odiar o Corinthians mesmo, nós fizemos por merecer. Mas não queiram ser nossos rivais. Vocês não são. Jamais serão. E com relação a 2005, não sejam maus perdedores, tá? Não tem como alguém em sã consciência defender a manutenção de jogos roubados, jogos apitados por um juiz ladrão. Pelo menos é isso que eu vou ensinar para as minhas filhas. Isso não pode valer. E não valeu. Mandou jogar de novo e aconteceu o que aconteceu. Quanto ao pênalti do Tinga, podem continuar chorando, tá? Foi pênalti mesmo, mas como nós vimos aqui, mesmo que vocês tivessem vencido aquele jogo, vocês não teriam sido campeões. É isso. Espero ter esclarecido o que aconteceu em 2005. Um abraço e vai Corinthians.